Ursos são animais majestosos e, quando filhotes, aparentam fofura, a ponto de termos que nos conter para não acariciá-los. Mas hoje eu vou contar a história de um ataque ocorrido que foi catalogado como o ataque de urso mais brutal do Japão. Esse é o canal Animais em Luta e já vou iniciar a história. Mas antes vou lhe pedir para que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, ok? Isso vai me dar a maior força para continuar produzindo vídeos para vocês. A ilha de Hokkaido, que foi palco de um massacre brutal, é a segunda maior ilha do arquipélago japonês e tem vários vulcões. Um urso pardo ussuri, que é uma subespécie do urso pardo, é um dos maiores ursos pardos, mas ele não deve ser confundido com o urso pardo norte-americano. Embora sua dieta seja principalmente vegetariana, mas por ser um grande predador, ele é capaz de matar qualquer presa em seu habitat. Nos primeiros 50 anos do século XX, somente na ilha Hokkaido houveram 141 mortes e 300 feridos. Meados de novembro de 1915, quando os moradores da aldeia de Tomamai estavam se preparando para outro severo inverno. Enquanto o Japão Imperial estava em luta na Primeira Guerra Mundial, um urso pardo de 380 quilos e 2,70 metros de altura, que acredita-se que tenha acordado da hibernação, invadiu várias casas em Hokkaido, residência da família Ikeda. A família se assustou com sons vindos do celeiro, com o cavalo em pânico. O urso, nesse dia, se contentou em pegar apenas o milho colhido e fugiu. Como nessa época a região tinha sido colonizada recentemente, era comum animais selvagens invadirem os locais. 20 de novembro. O urso reapareceu sem apresentar maiores problemas, mas, preocupado com a segurança do seu cavalo, o patriarca da família chamou o seu segundo filho e 2 matage, que são caçadores tradicionais de inverno da região. Esses profissionais ainda hoje continuam a caçar veados e ursos, embora sua cultura tenha tido um declínio com o advento da introdução das armas de fogo modernas no século XIX. Quando o animal reapareceu em 30 de novembro, eles atiraram nele, sem conseguir matá-lo. Os homens foram descansar, ainda apreensivos, para se preparar para uma nova tentativa na manhã seguinte. Acharam as pegadas do urso que os levaram ao Monte Onishika. Caminharam sempre muito atentos e ao longo da trilha o grupo encontrou manchas de sangue, mas ao vir uma tempestade de neve foram obrigados a retornar para as suas casas. Eles acharam que ao ser ferido, a partir desse momento o urso iria temê-los e não ousaria mais invadir os assentamentos. Bem, o que eu sempre ouvi dizer é que não se deve somente ferir uma fera. Se é para atirar, tem que ser para valer, pois ela fica mais furiosa ainda. 9 de dezembro. Por volta da metade da manhã, a família Ota cumpria suas tarefas diárias. A matriarca estava cuidando de um bebê e eles estavam se esquentando no calor da lareira quando o urso pardo, ferido e faminto, rosnando ferozmente, derrubou a porta, atacando primeiramente o bebê, matando-o instantaneamente com uma mordida na cabeça. A mulher, desesperada, lutou com todas as suas forças, jogando tudo que achava pela frente no animal, tentando espantá-lo e se defender. Mas, evidentemente, ela não era páreo para ele e terminou sendo arrastada aos gritos para a floresta. Testemunhas disseram que o chão e as paredes ficaram cobertos de sangue. 10 de dezembro. Os 30 homens que se organizaram para uma nova caçada e para tentar recuperar os restos mortais da mulher, logo nos 150 metros da floresta dentro, acharam o urso. Dos 5 que atiraram, somente um o acertou. E ele, enfurecido, terminou fugindo, retornando para o local onde estava escondendo a sua comida. Os caçadores continuaram explorando a área e acharam sangue seco na neve. E sob a neve apareceu a horrenda cena. O cadáver da mãe do bebê. Só tinham sobrado a cabeça e
partes das pernas. Com certeza, o urso tinha escondido o corpo na neve com o intuito de preservá-lo e também para escondê-lo de outros animais. Os aldeões se reuniram na casa da família Horta, todos armados. Eles acreditavam que, uma vez que o urso apreciasse o gosto da carne humana, era certo que ele voltaria ao assentamento para atacar novamente. Por volta de 20 horas daquela noite, ele reapareceu, provocando pânico, mesmo ele já estando esperando por isso. Um dos homens conseguiu acertá-lo, mas ele entrou em fuga. E quando logo em seguida 50 guardas que estavam a 300 metros de distância chegaram, não o acharam mais. Em seguida, eles foram rio abaixo no que eles pensavam ser a trilha do urso. Apavorados com a perspectiva de mais ataques, mulheres e crianças se reuniram na casa da família Miurki, em volta da lareira, enquanto os fazendeiros faziam a patrulha do local. Enquanto isso, a matriarca da família preparava uma refeição, segurando seu filho no colo enquanto cozinhava. De repente, ela ouviu um barulho, levando um susto. Mas antes que ela pudesse ver o que era, um urso enorme invadiu a sua casa. Pronto, o caos se generalizou, com pessoas aos gritos, e com todo o tumulto, a refeição que ela preparava derramou, apagando fogo, incluindo a lâmpada a óleo. Puro terror. Com a casa escura, seus filhos a procuravam tentando se proteger. Mas ela terminou tropeçando em um deles e o urso começou a atacá-la e a seu filho. O único homem que tinha permanecido de guarda do lado de fora da casa, na porta da frente, entrou para tentar salvá-los. Com isso, a ira do urso se voltou para ele. A mulher aproveitou para escapar com os meninos e o homem ficou se escondendo atrás dos móveis. O urso se virou para outros meninos, matando 2 e ferindo gravemente um terceiro. Mas parecia que a ira da fera não iria ter fim. Ele se direcionou para a matriarca, que estava grávida. Ele a atacou ferozmente. Posteriormente, de acordo com testemunhos dos sobreviventes, ela implorou ao urso que a matasse, mas que não tocasse no bebê em seu ventre. Por incrível que pareça, ele a atendeu. Comeu partes do seu corpo, mas não tocou na criança, que mais tarde foi retirado vivo do corpo dela. Mas a criança faleceu pouco tempo depois. Também pudera, né? Passando por isso tudo, com o corpo já sem condições de nutrir o feto. E continuou a peregrinação do grupo em busca da fera, seguindo os rastros. Mas descobriram que esse não era o urso que eles estavam procurando inicialmente, porque encontraram a mulher que tinha fugido, ferida gravemente, e ela os avisou sobre o ataque. Então voltaram correndo à casa e a cercaram, e chocados ouviram os gritos agonizantes. Então resolveram queimar a casa com o urso dentro, mas foram impedidos pela mulher sobrevivente, que ainda tinha esperanças de haver pessoas vivas lá dentro. Então, atendendo a ela, resolveram dividir os homens em 2 grupos, um na porta da casa e outro circulando para vigiar a parte de trás. Ao receber o sinal, o grupo de trás começa a fazer barulho, gritando e sacudindo as armas. Mas a forma como eles se organizaram não deu certo. O urso passou, fugindo. No meio da escuridão, os homens de trás não tinham como mirar e havia o risco de fogo cruzado. Por fim, os homens entraram na casa e viram a cena terrível ao iluminar a cena com tochas. Parecia um matadouro. Os aldeões se reuniram na escola e os gravemente feridos foram acomodados. Após o incidente, somente os veteranos da guerra russo-japonesa ficaram em seus postos. Quando o chefe da família Miyuki, que estava em viagem na hora da tragédia, foi informado, ele resolveu procurar a ajuda de Yamamoto Rikishi, um caçador de ursos com reputação lendária. Mas Rikishi lhe disse que tinha se tornado um alcoólatra e que agora a luta dele era essa, não estava mais atuando nessa área. Mas a polícia, ao tomar conhecimento desse ataque, enviou uma equipe de franco-atiradores, que após os aldeões insistirem, incluíram o caçador nos trabalhos, pois tinham pressa de caçar o urso. Montaram uma estratégia.
Usaram o cadáver de uma das vítimas, mesmo com a família e alguns aldeões querendo se opor. Começaram o plano e logo tudo parecia estar dando certo, pois o urso apareceu sondando a casa que estava ocupada por um grupo de fuzileiros, mas não entrou, logo se virando e voltou para a floresta. Será que ele desconfiou ou foi sorte dele? Com o fracasso do plano, que só serviu para traumatizar ainda mais os familiares do falecido, que serviu de isca, e das outras vítimas, o urso voltou a aparecer na manhã de 13 de dezembro, danificando 8 casas e comido as reservas de alimento para o inverno. O urso Kezagaki estava expandindo seu território, pondo mais vidas em risco e a população não tinha paz. Para combater isso, construíram uma ponte de gelo no rio próximo ao local onde ele foi visto. Guardas armados ficaram de prontidão, pois para chegar às casas ele teria que atravessá-la. Suspense e olhares atentos. Uma grande sombra foi vista entre a vegetação. Sem ter como identificar o que era, um dos guardas gritou, dizendo que se não se identificasse, iria atirar. Silêncio. O capitão então ordenou que atirassem, e a sombra se camuflou na floresta. No dia seguinte ao amanhecer, um esquadrão de homens revistou o local e acharam pegadas de um urso enorme e marcas de sangue. Agora tiveram a certeza que a sombra era dele e que ele estava ferido. E mais uma tempestade de neve estava para chegar, e temerosos que os seus rastros sumissem, o lendário caçador Rikishi Ikeda e Kamajiro decidiram acabar com aquela onda de terror e continuar seguindo o urso. Andaram por algum tempo na floresta e acharam-no se recuperando embaixo de um carvalho. Lentamente, Yamamoto se aproximou devagar e silenciosamente. Quando estava a 20 metros dele, atirou. A primeira bala perfurou o coração e a segunda atingiu a sua cabeça. A fera que já estava ferida sucumbiu. Ao ver o corpo dele, os militares enviados à caçada espontaneamente gritaram "Viva o Imperador!", como se estivessem comemorando uma vitória militar. Após quase uma semana de terror, onde os moradores vivenciaram um verdadeiro inferno, o seu reinado de terror terminou. Após uma necrópsia, tecidos e roupas das suas vítimas foram retirados do seu estômago e o seu crânio e ossos foram guardados como artefatos do ocorrido. Não se descobriu como, mas eles foram perdidos. Alguns dos sobreviventes terminaram falecendo depois e a pequena vila foi abandonada. Acredita-se que o assentamento humano afetou a distribuição de alimentação natural do local, e o urso achou que os humanos seriam uma fonte alimentar mais fácil. Atualmente, o local abriga um santuário onde foi recriado o cenário da casa onde ocorreram os ataques, além da recriação do urso Sankebetsu, elevando-se sobre a casa da família Oda. Também é um lembrete do frágil ato de equilíbrio entre os homens e os animais, e de como as coisas podem dar muito errado e muito rapidamente. Esse acontecimento foi muito triste, e fico pensando no terror sentido pelas crianças coitadinhas. E agora me diz, você se arriscaria morando num local desses? E quanto à liberação da caça para reduzir a população de ursos no local, o que você acha? Também existe a opção de remoção dos animais do local. Você acha viável? E agora me conta se você gostou da história. Eu te espero no próximo, ok? Bye!